aí, galera do canal Oi Oi, pronto aqui para mais um vídeo neste canal. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o seu like, deixar o seu comentário. Tudo isso cria engajamento para o canal e faz com que o conteúdo seja espalhado para outras pessoas para se inscreverem no canal. Gente, desculpem a qualidade do vídeo, eu não sei, acho que minha câmera não tá muito boa. Morreu. Desculpa. Ela tá meio, sei lá. Eu tô vendo aqui assim, tô sem dinheiro para comprar outra câmera. Mas vamos ver se eu consigo consertar depois, fazer algumas correções com a câmera. Mas assim, se o vídeo sair meio anormal assim, é da câmera, tá? Então, espero que vocês não se importem com isso. Não. Bom, e temos o perfil @canal Oi 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 lá no Insta também para você seguir. É lá no Insta que eu faço a propaganda dos vídeos que saem. Todo sábado que eu posto, os vídeos eles saem sempre aos sábados, 3h30 da tarde. Então, a propaganda eu faço ali no YouTube, não, no Instagram, a propaganda dos vídeos, sempre avisando o pessoal que às 3h30 tem vídeo novo, tá? E no ato da sua inscrição, não sei se eu já falei, não esquece de ativar o sininho, tá, pessoal? Tudo isso ajuda aí no engajamento deste humilde canal. Bom, o tema de hoje, dando continuidade aí ao mês da consciência negra, eu vou falar de Nilo Peçanha. Mas quem foi Nilo Peçanha, né? O Nilo Peçanha, ele foi considerado o nosso primeiro presidente mestiço, o nosso primeiro presidente negro. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Ele foi o 7º presidente do Brasil. Então isso aí foi lá no início do século XX, lá para os anos, lá em 1910, Nilo Peçanha ficou na presidência do Brasil entre junho de 1910 e novembro do mesmo ano. Ele assumiu a presidência após a morte de Afonso Pena. Nessa época aí, vice-presidente, as pessoas elas votavam para presidente e para vice-presidente. E isso aconteceu até a década de 60, quando o Jânio foi eleito por um partido e o João Goulart eleito por outro partido. Então, eles não formavam uma chapa conjunta, né? O presidente e o vice-presidente. Geralmente o presidente era do partido X, às vezes o vice do partido Y. Então, era assim que aconteciam as eleições, geralmente. Mas, falando aqui, voltando para a biografia de Nilo Peçanha. Nilo Peçanha nasceu no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Campos dos Goytacazes, em 1867. O Nilo Peçanha, ele era filho de Sebastião Souza Peçanha e de Joaquina Amália de Sá Freire. O pai do Nilo Peçanha era padeiro. Durante aí o século XIX, uma parte da infância de Nilo Peçanha, ele e os pais passaram no Morro do Coco. Lá um lugar, um bairro um pouco afastado do centro de Campos, de Goytacazes. Aí depois, talvez já quando ele tinha 10, 11 anos, Nilo Peçanha foi morar com os pais no centro da cidade lá de Campos. E lá, o pai do Nilo Peçanha ficou conhecido como Sebastião da Padaria. Nilo Peçanha, ele foi estudar direito.
foi para a faculdade estudar Direito, lá no Largo de São Francisco, em São Paulo, que essa época aí, final do século XIX, ainda não existia a USP, então as faculdades eram independentes entre si. Ele não chegou a completar os estudos de Direito lá no Largo de São Francisco, ele completou seus estudos de Direito na Faculdade do Recife, que na época também tinha a Faculdade de Direito e não era o UFPE, né, a Universidade Federal de Pernambuco, era assim como a USP, a Faculdade de Recife tinha o curso de Direito e não era ligado à faculdade, assim, não era uma faculdade federal, era independente. Bom, depois que ele completou os estudos lá em Recife, ele voltou para Campos. Então, ele começou uma carreira na política lá. Então, gente, a gente vem para um debate desse. A pergunta, por favor, candidata, para quem a senhora vai fazer? Você quer me calar? Talvez vereador, alguma coisa assim, na municipalidade lá, em Campos do Goytacazes, e se casa com Ana de Castro Belisário. Ana de Castro Belisário Soares de Souza, a Anitta. A Anitta, ela descendia de uma família muito rica lá de Campos. Eu sou rica! Era uma família aristocrática e a Anitta, ela fugiu para se casar com o Nilo Peçanha, o que foi escandaloso para a época. A família da Anitta não queria esse casamento pelo fato de Nilo Peçanha ser mestiço. Provavelmente ou o pai do Nilo Peçanha era negro, ou a mãe do Nilo Peçanha era negra, alguém na família de Nilo Peçanha aí era negra, então a família de Anitta não queria essa união por causa disso. Mas mesmo assim, ela se casa com o Nilo Peçanha e a elite de Campos do Goytacazes, para atacar o Nilo Peçanha, passa a chamar ele de mestiço do Morro do Coco. Enfim, é uma pataquada sem tamanho. Tá? Que era o lugar onde a família do Nilo Peçanha vivia antes de morar no centro de Campos. Mais ou menos aí por volta de 1890, Nilo Peçanha ele é eleito para a Assembleia Constituinte, creio eu que esse era o nome da Câmara dos Deputados nessa época, assim, Assembleia Constituinte, Câmara dos Deputados, aí nesse período inicial da República, a República estava em seus primeiros anos no Brasil. Antes disso, né, antes dele fazer parte da Assembleia Constituinte ou Câmara dos Deputados, Nilo Peçanha lutou pela causa abolicionista e lutou pela causa republicana também. Aí ele ficou esse período aí do final do século XIX na Assembleia Constituinte. Em 1903 ele foi eleito senador e presidente do estado do Rio de Janeiro. Nessa época, até mais ou menos 1930 por aí, não se usava o termo governador. Então, tínhamos os presidentes dos estados e na época de Getúlio Vargas tivemos os interventores, que eram a figura dos governadores. Nesse caso aqui, Nilo Peçanha, ele foi por 2 vezes presidente do estado do Rio de Janeiro. Como governador ou presidente do estado do Rio de Janeiro, ele ficou até 1906. Em 1906, ele foi eleito o vice-presidente da República. Nesse período, Afonso Pena foi eleito o presidente da República e Nilo Peçanha foi seu vice. Nilo Peçanha também foi maçom.
e grão-mestre entre 1917, aliás, foi entre 1917 e 1919, e quando foi governador, ou no caso presidente do estado do Rio de Janeiro, ele assinou o Convênio de Taubaté juntamente com os outros estados, São Paulo e Minas Gerais, porque nessa época o café, o ciclo do café, ele já estava entrando na sua decadência. Xoxa, capenga, manca. O Convênio de Taubaté, ele só fez adiar um pouquinho essa decadência do período do café no Brasil, que culminou lá em 1929 com a queda da Bolsa de Nova York. Aí não teve jeito, a derrocada foi definitiva para o ciclo do café depois da queda da Bolsa de Nova York em 1929. E bem, na vida familiar de Nilo Peçanha, ele teve 4 filhos do casamento com a Anitta, só que esses 4 filhos nunca chegaram à vida adulta. Em 1910, como eu falei, Afonso Pena veio a falecer, então Nilo Peçanha ficou no cargo de junho até novembro de 1910, e foi justamente em novembro de 1910 que se deflagrou aí a revolta da Chibata. Como eu falei no vídeo da revolta da Chibata, o João Cândido foi lá um pouco antes de ter esta revolta. João Cândido foi lá para conversar com Nilo Peçanha, só que eu acho aí que Nilo Peçanha ele não queria muito dar conta do assunto, porque ele falou, já estou no fim do mandato mesmo, deixa para o outro presidente resolver o assunto aí, eu não vou me meter nesse assunto. Porque eu não tô afim. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu aí. Quem foi resolver o assunto da revolta da Chibata foi Hermes da Fonseca, que tinha sido eleito aí em 1910, mas na época, no breve período aí que Nilo Peçanha foi presidente do Brasil, ele criou um embrião do que viria a ser a FUNAI, uma associação, uma secretaria de auxílio aos indígenas. Ele criou o Serviço de Proteção aos Indígenas, de Proteção aos Índios, embrião da FUNAI, foi criado por Nilo Peçanha. Nilo Peçanha também criou o Ministério da Agricultura, na época que ele foi presidente do Brasil. Que bom! E criou as escolas técnicas. As escolas de aprendizes, então, passariam a ser os institutos federais que conhecemos hoje em dia, tá? Em 1921, Nilo Peçanha concorreu novamente à presidência do Brasil, e durante o período eleitoral, aí, em 1921, foram publicados nos jornais cartas que, como sendo de autoria do então candidato Arthur Bernardes, fazendo campanha defamatória contra Hermes da Fonseca e Nilo Peçanha. Se não me engano, nessa época, quem venceu as eleições foi Arthur Bernardes. Foi Arthur Bernardes que ficou como presidente do Brasil nessa época. Bom, isso em 1921. Mas logo depois de Nilo Peçanha ter tido esse breve período como presidente do Brasil, aí Hermes da Fonseca ganhou e Nilo Peçanha voltou ao Senado em 1912. Depois desse período no Senado, ele se reelegeu como presidente do Rio de Janeiro em 1917, presidente aí leia-se governador, e renunciou em
1917 para se tornar ministro das Relações Exteriores. Aí, em 1918, ele se elegeu novamente para ser senador. Bom, um fato aí também que acontecia com Nilo Peçanha, ele escondia essas origens negras dele. As fotos de Nilo Peçanha que a gente tem, ele tá sempre branco, né? Ele escondia essas origens dele, as origens africanas, as origens negras, e ele não foi o primeiro presidente a fazer isso, tá? Tivemos aí Campos Salles, Rodrigues Alves, Washington Luiz, que também fizeram a mesma coisa, escondiam as suas origens, os seus antepassados negros. O Nilo Peçanha, ele morreu em 1924, aos 55 ou 56 anos, e foi enterrado no cemitério São João Batista. Se não me engano, esse cemitério São João Batista fica lá no bairro de Botafogo. E sua esposa veio a falecer bem depois, já com 86, 80 e poucos anos, nos anos 60, que a esposa de Nilo Peçanha veio a falecer. E bom, gente, isso foi um pouco da biografia aí de Nilo Peçanha, o nosso primeiro presidente negro brasileiro, aí nos primeiros anos da República. Para o próximo vídeo, eu vou fazer um apanhado da carreira de Tim Maia e de Wilson Simonal, dois músicos negros importantes aí nos anos 60, 70, no Brasil, músicos que tinham como base a soul music, Wilson Simonal, mais a soul music, um pouco de instrumental, um swing, e Tim Maia, a soul e a funk music, que ele trouxe para o Brasil aí no final dos anos 60. Então, é deles que eu vou falar no próximo vídeo do canal, e vou pedir aqui novamente para você se inscrever no canal, dar o seu like, deixa o seu comentário e ativa o sininho de notificação no ato da sua inscrição. E se inscreva também no @canal Oioioi, tá bom, pessoal? Lá no Instagram. Um beijo para vocês e fui!